Você já se perguntou o quão forte o Kakashi era ainda em Naruto clássico? Alguns podem afirmar que ele possui o mesmo nível do Kabuto, afinal, 2 dos legendários Sanins de Konoha já bateram nessa tecla. Mas afinal de contas, o ninja copiador é superestimado ou na verdade é o contrário? Kakashi, o ninja copiador da Aldeia da Folha e mundialmente conhecido pelos maiores ninjas de sua época. Até mesmo o sábio dos 6 caminhos conhecia suas lendas. Fala sério, aquela cena dele conversando com Kakashi é simplesmente épica. Assim que o Kakashi foi apresentado lá no início de Naruto clássico, a maioria dos telespectadores se apegaram muito ao personagem, graças ao seu estilo de combate e sua forma de agir. Minha primeira impressão de vocês é que são um bando de idiotas. Com o passar dos capítulos do mangá e os episódios do anime, Kakashi foi ganhando cada vez mais destaque. Mas o quão forte era realmente o Kakashi lá em Naruto clássico? Ele possuía o mesmo nível de um ninja patife como o Kabuto. Kakashi sempre foi um prodígio como shinobi e ficou mundialmente conhecido por sua habilidade e intelecto dentro do esquadrão de extermínio da Anbu. Mas a sua evolução se inicia muito antes. No mangá de Naruto Shippuden, o próprio Minato classifica o Kakashi como um shinobi do nível Jonin. Tanto é que uma das missões que eles tinham que concluir ali naquele momento, o Minato acaba nomeando o Kakashi como o capitão daquela equipe. Nisso os times se dividem para completar aquela missão, mas ao se reencontrarem novamente, eles se deparam com uma situação bastante complicada. Minato utiliza sua técnica sensorial para detectar quantos oponentes haviam no campo de batalha, e ele percebe que na verdade todos aqueles que se encontravam no campo se tratavam de clones das sombras. Mas o Minato é tão genial que acaba percebendo a falha que havia no jutsu do Kakashi, mesmo antes dele executá-lo. Kakashi percebe que aquela situação era o cenário perfeito para ele mostrar o seu novo jutsu, Chidori, já que ele se move em grande velocidade, tornando seu ataque extremamente letal. Mas ao mesmo tempo ele necessita de uma cobertura para caso as coisas não saiam como planejado. Kakashi sempre teve seu chakra refinado desde muito novo, afinal, ele tinha a capacidade de usar seu Chidori uma única vez para finalizar vários alvos ao mesmo tempo. Após a tragédia que aconteceu com Obito Uchiha, Kakashi foi abençoado com os poderes do Sharingan, com o poder de antecipação e a visualização sutil de cada detalhe diante dos seus olhos. Por consequência, o Kakashi dominou seu Chidori com perfeição. O que ele havia demonstrado antes se tornou ainda mais eficiente agora com os poderes que o Sharingan o concedia. Mas é claro que suas habilidades foi além e sua fama acabou se espalhando por todas as 5 grandes nações, e tudo isso graças aos seus poderes somados à capacidade de antecipação e de cópia do Sharingan. Um shinobi que não era aclamado do clã Uchiha, mas que ficou conhecido pelo domínio desse doujutsu, copiando técnicas e descobrindo as fraquezas dos seus oponentes, ficando mundialmente conhecido como Kakashi, o ninja que copiou mais de 1000 jutsus. Simplesmente uma lenda. Sua rivalidade com Gai também foi como um trampolim para que suas habilidades aumentassem cada vez mais. Afinal, a rivalidade que eles possuíam é basicamente igual a toda a rivalidade que a gente já viu na obra de Naruto até então. Kakashi e Maitugai sempre se desafiaram em combate, tanto é que Maitugai acabou desenvolvendo métodos para combater o Sharingan. E embora muitos questionem o uso do Kakashi com esse doujutsu, ele era proeminente com suas técnicas em todas as áreas shinobis, incluindo os genjutsus. Após gastar tanto tempo treinando para lutar com Kakashi, eu sei tudo sobre o Sharingan. Maitugai possui um chakra monstruoso e um ótimo controle do mesmo. Ele não criaria um método para combater o Sharingan do Kakashi se ele realmente não fosse bom nessa área. Tanto é que a diferença do Maitugai para o Kakashi é de apenas uma única vitória, ou seja, eles passaram toda a sua vida, toda a sua rivalidade em pé de igualdade, apenas por uma pequena diferença. Kakashi se qualificou como um shinobi de elite do mais alto nível, sendo excelente, ou quase isso em todas as áreas: inteligência, força, velocidade, taijutsu, shurikenjutsu, bukijutsu, kenjutsu, ninjutsu e genjutsu. E sim, o Kakashi é realmente subestimado, uma vez que nem mesmo os telespectadores que o acompanhou ali durante todo o clássico não notaram o quão habilidoso ele realmente era.
Quando você para analisar as situações que o Kakashi já se encontrou, ele realmente parece um shinobi superestimado por suas lendas, mas na verdade é o contrário. Sua primeira demonstração aparece ainda no clássico. Na missão de proteção do País das Ondas, Kakashi se depara com uma cena bem anormal para a situação daquele ambiente. E sua análise foi sublime diante de uma situação que parecia normal para aquele cenário. Mas o Kakashi foi sagaz a ponto de perceber uma incoerência no ambiente, já que tudo aquilo não passava de uma armadilha. Nisso, ele usa uma substituição antecipada para enganar os seus inimigos, e eles nem sequer notam. Kakashi então surpreende todos agindo no último momento, e os oponentes, se movendo pela adrenalina, acabam sendo surpreendidos pelo Kakashi. O problema é que o Kakashi, em todas as vezes que ele se viu nessa situação, ele realmente não conseguia explorar o máximo do seu potencial. Sem sombra de dúvidas, o Kakashi não teria tanto problemas em suas lutas se não fosse alguns cenários em específicos. Quando se deparou com Zabuza, Kakashi foi encurralado em uma situação onde ele tinha que lidar com o desconhecido e tinha como objetivo primordial proteger seus subordinados. Mas até mesmo nessas situações o Kakashi se demonstrou muito analítico e calmo, surpreendendo seu oponente mesmo em uma situação completamente desfavorável. E só realmente foi pego por causa daquela situação em específico, onde o Zabuza cria uma armadilha com base nessa fraqueza do Kakashi, que tinha assim que proteger os seus alunos e o construtor da ponte. Em um cenário neutro, convenhamos, o Zabuza não teria a menor chance. Quando eles se enfrentam novamente, Kakashi usa todo o potencial do seu Sharingan, desde a capacidade de copiar as técnicas do seu inimigo, como a aplicação de genjutsus para induzi-lo a acreditar que o Kakashi podia ver o futuro. Mas na verdade, se você analisar essa cena de forma mais aprofundada, você nota que, na verdade, ele estava sendo manipulado para agir daquela forma em todo momento. Kakashi em nenhum desses momentos estava em uma situação favorável. Seja o ambiente que favorecia sim os Zabuza, e isso aí ninguém pode negar. Ele tinha que proteger os seus alunos e até mesmo o construtor da ponte. Praticamente ele estava dividindo sua atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. E a princípio, a missão que eles tinham que completar não se tratava de uma missão de ranking S. Mas ficou claro naqueles momentos que o Kakashi não estava em sua plenitude como um shinobi. Sua análise sempre foi impecável, mas ao se tornar um professor de genins, sua habilidade decaiu consideravelmente. Kakashi era um shinobi da Anbu e fala sério, ele não conseguiu notar as intenções do próprio Haku naquele momento que ele interviu na luta. Mais adiante o Kakashi se encontra na mesma situação, onde os Zabuza acabam confrontando novamente, só que dessa vez foi um pouco pior. Assim que a batalha entre eles se iniciou, o Zabuza tentou acertá-lo, e até mesmo na segunda vez, onde o seu ataque foi ainda mais letal, tudo não se passava de um plano do Kakashi para surpreender o seu oponente. Tanto é que após concluir sua investida usando suas invocações, Kakashi debocha de Zabuza, afirmando que ele nunca teve chance contra ele. Caiu na minha armadilha. Você me decepciona, Zabuza. Kakashi estava novamente em um ambiente que só favorecia o seu oponente, e ainda por cima, tendo que lidar com a Sakura e o construtor da ponte, que também estava sobre a ameaça iminente do Zabuza. Você pode perceber que mesmo ofuscando o Sharingan, o Zabuza nunca teve coragem de encarar o Kakashi frente a frente. Afinal, um ninja que confronta sua força e Kenjutsu apenas usando Bukijutsu seria arriscado até que demais. Kakashi, após surpreender Zabuza com sua estratégia, ele acaba finalizando o Haku sem querer. E ainda assim, mesmo usando o Haku como arma, Zabuza acaba sendo randomizado pelo Kakashi em seguida. Pô, fala sério, quando eu falo que os telespectadores não notaram tudo que o Kakashi realmente fez nessas batalhas, não é à toa. Porque se você pega para rever essas lutas novamente, você nota que o Kakashi não utilizou praticamente nada contra o Zabuza, nenhuma das suas técnicas especiais, exceto suas invocações e o Chidori. Zabuza é poderoso, mas é fato que ele nunca teve chances contra ninjas do calibre do Kakashi, que aliás estava abaixo do seu auge. A única coisa que Kakashi realmente fez contra o Zabuza foi usar as técnicas do mesmo contra ele. Quando decidiu parar de brincar, ele acabou finalizando o Zabuza. Após algum tempo, Kakashi se depara com Kabuto, mas o mais interessante é que tanto Orochimaru quanto Jiraiya, após algum tempo, acabam afirmando que o Kabuto tinha o mesmo nível do Kakashi. Mas será que isso é realmente verdade? Kabuto, ao ameaçar Kakashi,
ele é surpreendido por sua grande velocidade, sem ter tempo de reação. Tudo bem que aquela era uma técnica do Kabuto, onde ele usava os seus alvos abatidos como marionetes, mas ele sabia que não tinha chances contra alguém como o Kakashi. E sim, ele testa o Kakashi após a fala do Orochimaru e acaba sendo surpreendido. Você concorda que não tem motivo algum para o Kabuto deixar o Kakashi vivo, a menos que ele realmente não conseguisse confrontá-lo. Ele sabia das lendas do Kakashi, mas não sabia do seu real potencial. Não é à toa que ele deixou todo um cenário de escape pronto. Mas é fato que se o Kakashi tivesse o mesmo nível de análise que ele tinha quando ele ainda era um caçador Anbu, ele tinha notado todo aquele cenário ali rapidamente. Ou seja, o Kabuto estaria em sérios apuros. E isso fica nítido em suas falas do mangá. Kakashi percebe que se alguém como o Kabuto está ao lado de Orochimaru, ele não poderia vacilar. Kakashi então volta a treinar e confirma o que eu já falei aqui algumas vezes no vídeo. Ao fazer uma escalada usando apenas uma mão, ele afirma que aquilo deveria ser fácil para ele, mas ele acabou se acomodando com o tempo e isso o prejudicou de certa forma. E não importa o quão poderoso você seja, eu fiz um vídeo da Tsunade recentemente dizendo isso. Se você ficar sem treinar, você pode ser muito habilidoso, mas as suas técnicas e o seu poder vai decair. Isso é consequência de alguém que se torna sedentário. Então sim, o Kakashi, embora tenha se tornado um sensei, não é a mesma coisa de estar em atividade, como os caçadores especiais da Anbu. Kakashi volta ativa pouco tempo antes do ataque a Konoha, e mesmo após esses ataques, ele continua treinando. Para você que não sabe, o corpo humano possui sim uma função chamada memória muscular. Se você treina por anos e do nada decide parar por alguns meses, você com toda certeza vai jogar todos os seus ganhos no ralo. Mas a fisiologia humana é tão incrível que a memória muscular acelera esse processo de ganhos caso você volte a treinar. Ou seja, todo o processo de ganhos levará muito menos tempo dessa forma. Mas não para por aí, você se lembra que eu falei que o Kakashi realmente nunca esteve em uma situação favorável contra os seus oponentes? Isso se estende até o começo de Naruto Shippuden. Mas calma que vamos continuar aqui ainda em Naruto Clássico. Quando Kakashi envia Asuma e Kurenai para lidar com Itachi e Kisame, ele acaba intervindo a tempo, a ponto de salvá-los em um instante. Kakashi não só copia o jutsu do Kisame já em processo, como acaba interceptando Itachi por trás. Itachi claramente havia se preparado para esse tipo de situação, afinal eles se encontravam em Konoha, a maior elite do mundo shinobi. Kakashi acaba sendo supostamente surpreendido por Itachi, mas na verdade o que acontece é o contrário. O que força Itachi a explodir um dos seus clones, mas se não fosse a Kurenai atrapalhando ele naquele momento, Kakashi poderia ter utilizado outros métodos para lutar de igual para igual contra Itachi, sem ter que lidar com seus genjutsus. Tudo bem que uma hora ou outra isso ia acontecer, afinal a gente está falando do Itachi. Mas é um fato que em todas as vezes que o Kakashi entrou em um conflito, ele estava protegendo alguém ou dividindo sua atenção. Segundo o próprio Databook, Kakashi possui basicamente os mesmos atributos no final do clássico, em comparação ao começo de sua fase no Shippuden. Traduzindo, você se lembra daquele Kakashi que enfrentou tanto Hidan quanto Kakuzu? Pois é, dois membros extremamente poderosos da Akatsuki, e ele se saiu muito bem, mostrando que o nível que ele tinha lá no final do clássico era equivalente a essa fase. Kakashi era veloz o suficiente para interceptar os raios de Kakuzu, mostrando perspicácia para lidar com a maioria das habilidades dos seus oponentes, mesmo que tivesse que proteger os membros do time 10 de Konoha. Quando você para analisar as habilidades do Kakashi e o quão poderoso ele é ainda no clássico, fica nítido que ele foi praticamente nerfado em todos os confrontos que ele teve, sendo praticamente completo em todas as áreas shinobis e um dos, se não o ninja mais completo de todos os tempos. A única coisa que realmente faltou para colocar o Kakashi como um dos mais poderosos e no top 10 dos ninjas mais fortes foi um jutsu devastador e muito destrutivo. E só vimos isso realmente no final do anime, quando ele obteve os dois Mangekyo Sharingans, mas não era um poder do Kakashi. Mas e aí, o que você achou? Uma coisa é certa, se você tá assistindo até aqui, é porque você gostou do conteúdo ou porque você é muito fã do Kakashi. Então me fortalece aí com o seu like, me ajuda se inscrevendo no canal e claro, compartilha esse vídeo para os seus amigos. No momento que você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente está saindo outro do Kakashi contra o Haku, então não perde porque esse vídeo também tá imperdível. E é isso, nação. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e até um próximo vídeo.